Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, nossas ações, ajudai-nos a realizá-las, para que vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, hoje a gente vai ver aqui o 6º artigo do Credo. Nós já vimos aí até o 5º, e vamos ver aqui o 6º artigo, que é: subir aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Né? Então vamos lá. Eu vou compartilhar aqui as perguntas, mas antes de fazer isso, eu vou fazer uma leitura aqui do Atos dos Apóstolos, onde fala da ascensão de Nosso Senhor, né? Então, quando subiu aos céus, então, vamos lá. Então, o que diz aqui o Atos dos Apóstolos? Estão vendo na tela aí, né? Atos dos Apóstolos, no capítulo, primeiro capítulo, de 1 a 11. O Atos dos Apóstolos foi escrito por São Lucas, né? Escreveu o Evangelho e também escreveu esse livro de Atos dos Apóstolos. Já consegue ver a tela aí? Já. Então, como diz lá no primeiro capítulo, diz assim: em minha primeira narração, ó Teófilo, que está escrevendo para o companheiro, né, Teófilo, contei toda a sequência das ações e dos ensinamentos de Jesus, desde o princípio até o dia em que, depois de ter dado pelo Espírito Santo suas instruções aos apóstolos que escolhera, foi arrebatado ao céu. E a eles se manifestou, vivo depois de sua paixão, com muitas provas, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas do reino de Deus. E comendo com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem aí o cumprimento da promessa de seu Pai, que ouvistes, disse ele, da minha boca. Porque João batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. Assim, reunidos, eles o interrogavam: Senhor, é porventura agora que ides instaurar o reino de Israel? Respondeu-lhes ele: não vos pertence a vós saber os tempos nem os momentos em que o Pai fixou em seu poder. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins do mundo. Dizendo isso, elevou-se da terra à vista deles, e uma nuvem o ocultou aos seus olhos. Enquanto o acompanhavam com seus olhares, vendo afastar-se para o céu, eis que lhes apareceram 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: homens da Galileia, por que ficais aí a olhar para o céu? Esse Jesus que acaba de vos ser arrebatado para o céu, voltará. A tela pegou aqui. Voltará. Uhum. Ele saiu do lugar aqui. Só um. No capítulo 3, né? Capítulo 1. Homens da Galileia, por que ficais a olhar para o céu? Esse Jesus que acaba de vos ser arrebatado para o céu voltará do mesmo modo que o viste subir para o céu. Voltaram eles para então para além do monte chamado das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, distante uma jornada do sábado. Então, esse, essa parte dos Apóstolos está narrando
a ascensão de Jesus, né? Que é uma dos mistérios da nossa fé, né? Que a gente reza isso no texto. O segundo mistério dos mistérios gloriosos, né? A ascensão do nosso Senhor. Inclusive, ele é uma festa que é comemorada, né? 40 dias após a ressurreição do nosso Senhor, né? Então, lembrando que ele passa, como o próprio Atos Apóstolos afirma aí, ele passa, depois da ressurreição, ele passa 40 dias aparecendo para os apóstolos, né? Até para confirmar, né, o que ele tinha falado, né? Que ele ia ressuscitar. E, só que os apóstolos, eles não tinham uma certeza, né? Não, eles não conseguiam ver direito. O corpo de Jesus, quando ele ressuscita, é um corpo espiritual, né? Um corpo diferente do corpo material. E tem algumas características que são próprias de um corpo glorioso, né? Então, Jesus, ele aparece para os apóstolos, né? E para outras pessoas também, durante esses 40 dias. E aí, nesse 40º dia, ele, ele ascende ao céu e 10 dias depois ele volta, melhor, ele envia, né, o Espírito Santo para fortalecer os apóstolos. Então, essa é a realidade que a gente tem desse artigo do Credo. Então, vamos ver aqui as perguntas do catecismo, né? O que que ele nos... Aqui, ó. Quais são as perguntas que a gente... Sempre... Nossa, essa lembrança aqui. Estranho. Pergunta 119, né? É. Deixa eu transmitir aqui primeiro essa página para todo mundo conseguir ler. Nossa, saiu uma coisa estranha. O que vocês enxergam aí na tela? Várias repetidas. Isso. Tá estranho. Bom, vamos fazer a leitura que fica mais fácil aqui. Quer que eu leia? A pergunta? Acho que é porque deixa eu abrir de novo aqui o catecismo. Então, qual a pergunta 119? Quem nos ensina o sexto artigo do credo? Subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Então, ele está fazendo a pergunta que ensina esse sexto artigo, né? Qual que é a resposta? Lê a resposta. O sexto artigo do credo ensina-nos que Jesus, 40 dias depois de sua ressurreição e na presença dos seus discípulos, subiu por si mesmo ao céu e que, sendo, enquanto Deus, igual ao Pai eterno na glória, foi elevado, enquanto homem, acima de todos os anjos e de todos os santos, e constituído Senhor de todas as coisas. Então, como nós vemos lá no Atos dos Apóstolos, Jesus ele ressuscita e passa 40 dias aparecendo para os apóstolos e para as pessoas. Tem uma aparição dele que vai para, são, se não me engano, 500 pessoas ao mesmo tempo, segundo São Paulo. E agora, interessante, por que que Jesus apareceu para os apóstolos? Qual que é a razão dele aparecer para os apóstolos? Nos evangelhos, não, nem dos apóstolos, diz que ele apareceu para Nossa Senhora, mas apareceu para os apóstolos. Inclusive, 2 vezes no cenáculo, né, quando está todo mundo lá fechado naquela cenáculo, e ele aparece nesse mesmo dia da ressurreição, e 8 dias depois ele aparece de novo.
Na primeira vez, São Tomé não está, né? E, inclusive, ele duvida. E aí, próximo 8 dias depois, ele aparece, Tomé, faz aquela declaração, meu Senhor e meu Deus, né? Então, por que que ele aparece? Porque os apóstolos, eles não tinham uma fé firme, né? Eles viam Jesus muito como homem ainda. O Jesus era muito mais para ele uma pessoa humana do que Deus, apesar dele fazer tantos prodígios, tantos milagres, mas os apóstolos não conseguiam assim ter uma firmeza da fé. Por isso que Jesus aparece para eles todo esse período aí, né? E, e para Nossa Senhora, como ela tinha fé, não havia necessidade de aparecer. Eu creio isso, não se fala isso no catecismo nem nada, mas eu creio que porque ela tinha fé, e aí não precisava confirmar a fé. Mas para os apóstolos, eles precisavam disso. Até porque você vê que eles até têm várias aparições que eles ficam aquela coisa, será que é ele? Não sei o que, aquela coisa que ele aparece lá na praia, né? E Jesus pergunta se tem alguma coisa para comer, eles estão no barco, pescando, né? E aí, mas João reconhece pela voz que é ele. Então, essa centena, 19ª pergunta. A pergunta 120 fala, por que Jesus Cristo, depois da sua ressurreição, esteve 40 dias na terra antes de subir ao céu? Então, isso foi o que eu acabei de falar, né? Jesus Cristo, depois da sua ressurreição, esteve 40 dias na terra antes de subir ao céu para provar com várias aparições que ressuscitara verdadeiramente e para instruir melhor os apóstolos confirmados na verdade da fé. Pergunta 121. Por que Jesus Cristo subiu ao céu? Jesus Cristo subiu ao céu, primeiro, para tomar posse do seu reino, que havia merecido com sua morte. Segundo, para preparar o nosso lugar na glória e para ver o nosso mediador, para ser nosso mediador e advogado no Pai eterno. Terceiro, para enviar o Espírito Santo aos seus apóstolos. Mas o catecismo os catecismos romanos do Concílio de Trento, ele ainda dá para a gente algumas outras razões. Ele diz o seguinte: são vários motivos pelos quais Jesus aparece, né, para os apóstolos. Primeiro, dar ao corpo uma morada gloriosa. Jesus, quando ressuscita, o corpo dele é um corpo glorioso, um corpo espiritual, e então um corpo desse tem que morar no céu, não na terra. Na terra não há lugar para um corpo assim, né? Também para diligenciar a nossa glorificação, né? Ou seja, ele vai cuidar da glorificação quando nós também, né, se tivermos a graça também de ir para o céu, né, tomar a Deus que tenhamos, vamos fazer nosso esforço possível para isso, né? Tomar posse do seu reino, né? Lembra que o reino de Jesus é o reino dos céus, não é esse reino aqui. Ele tem que falar isso, inclusive, para Pilatos, né? Ele diz assim, meu reino não é deste mundo. Tá? Então, ele ressuscita e vai para o seu lugar no céu. Também para levar ao céu o nosso pensamento. Então, Jesus, quando ele ascende ao céu, nosso pensamento deve também seguir Nosso Senhor, né? Nós também devemos querer a mesma coisa. Então, ele foi o primeiro e nós precisamos segui-lo. Quem quiser ser meu discípulo, tome sua cruz e me siga. Então, precisamos, antes de termos nosso sofrimento aqui na Terra, purificar nossa alma o máximo que a gente puder, né, e ascender ao céu para junto do nosso Senhor.
importantíssimo aqui que ele fala, enviar o Espírito Santo. Lembra que ele fala, né, que ele quando vai, ele precisa ir para o céu para que ele possa de lá enviar o Espírito Santo. Lembrando que no capítulo 16 de São João, né, ele fala para os apóstolos também exatamente isso aqui que eu vou fazer a leitura aqui. Ó. Muitas coisas ainda tenho a dizer-vos, ele está falando para os apóstolos, mas não as podeis suportar agora. Então, veja, os apóstolos não tinham, mesmo Jesus falando as coisas, eles não iam compreender tudo. Então, o que, que vai acontecer? Ele precisa que o Espírito Santo venha para, primeiro, confirmar, né, tudo aquilo que Jesus falou. Então, quando vier o Paráclito, o Espírito da Verdade, ele vos ensinará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouvir e vos anunciará as coisas que virão. Ele me glorificará, porque receberá o que é meu e vou-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu, por isso disse, há de receber do que é meu e vou lançará. Então, ele fala assim mais na frente, né, nesse mesmo capítulo 16. Vou pegar mais. Então, ele diz que é bom para vocês que eu vá, porque indo eu vou enviar o Espírito Santo, que é o que acontece 10 dias depois, em Pentecostes. Então, é uma das coisas importantes, né, do plano de Deus, é que Jesus vá para o céu e de lá ele envia o Espírito Santo para fortalecer os apóstolos. Né? Certo, gente? Então, outro motivo, né, além de dele precisar enviar o Espírito Santo, é ser o nosso advogado, né? Como o próprio Catecismo diz. Ou seja, Jesus vai nos defender, né? Jesus vai ser nosso advogado. E também, por último, prepararmos um lugar, né? O céu tem muitas moradas, né? Lembra que foi isso? Vou preparar-vos um lugar ao céu, para vós. Então, são vários motivos que o Catecismo nos ensina para a nossa salvação, né? Então, na sequência aí, pergunta 122. Por que se diz de Jesus Cristo que subiu ao céu e de sua mãe Santíssima se diz que foi levada para o céu? Tá? Então, disse de Jesus Cristo que subiu e de sua mãe Santíssima que foi levada ao céu, porque Jesus Cristo, sendo homem, Deus, ele era homem e Deus, né? Subiu ao céu por virtude própria. Mas Nossa Senhora, sua mãe, que era uma criatura, embora muito digna, embora mais digna de todos, ela foi levada ao céu. Então, Jesus fala que a ascensão de Jesus é que ele sobe por virtude própria, porque ele é Deus, né? E Maria, não, Maria é por poder de Deus, ela é assunta ao céu. Assunção. Então, enquanto Maria é assunta, né? Maria é assunção ao céu, Jesus é a ascensão. Explicai as palavras, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Antes disso, se fala sobre os frutos também os frutos da ascensão, né? Importante também saber, porque o catecismo do Concílio de Trento, ele fala alguns frutos que é importante que a gente saiba. Primeiro, fruto da ascensão, aumentar a nossa fé. Tá? Então, a fé é crer naquilo que a gente não vê, né? Como a gente viu lá naquela refletindo sobre a virtude da fé. Então, os apóstolos, eles
tiveram que ver porque a fé estava tão frágil, né, tão fraca, que Jesus precisou passar aí 40 dias aparecendo para eles para confirmá-los na fé. Agora imagina nós que não vimos, né, não vimos nada disso. E Jesus diz: bem-aventurados aqueles que não viram e creem. Então, nossa fé ela é reforçada, né, quando a gente crê na ascensão, né? Então, são os mistérios da encarnação, da paixão, ressurreição e da ascensão do nosso Senhor. Então, seremos felizes se nós crermos no mistério da ascensão, né? Então, aumentar nossa fé e também para confirmar nossa esperança, né? Uma vez que Jesus foi para o céu, né, ascendeu ao céu, nossa esperança também é ir para o céu com ele. Então, nós devemos ter esse mesmo desejo de ir ao céu, né? Então, confirmar nossa esperança e espiritualizar o nosso amor. Então, ter um amor mais forte, né, para o nosso Senhor. Se Jesus ficasse aqui na Terra, provavelmente a gente não teria a mesma vontade, o mesmo desejo de ir para o céu, né? Ele estava aqui na Terra. Então, assim, se os próprios apóstolos tinham muito forte essa humanidade de Jesus, né, para eles era difícil de entender. A gente até pode entender um pouco melhor do que eles, né, porque a gente talvez, sei lá, até 2.000 anos depois, tantas coisas aconteceram, né, tantos santos, tantos milagres, mas os apóstolos tinham muito, assim, o cara da humanidade de Jesus é muito mais forte do que a divindade dele, né? Tanto é que ele até falou assim, né, tem uma pergunta que ele faz: é agora que vai instaurar o reino de Israel? Como se ele fosse um reino político, um reino local, né? Um reino ali, né? Na história. E ele não é esse reino que ele está falando. O reino dele é um reino dos céus, tá? Então, É uma pergunta, isso agora vai falar o da terra? É uma pergunta? eles perguntaram a Jesus: quando é que vai instaurar o reino aqui de Aqui Israel? na terra. Ele falou: não, não nos cabe saber o tempo e o lugar que o Pai, né, preparou. Então, muita curiosidade também, ele não é bom, né? Então, ele deixa isso claro para os apóstolos. Na verdade, o reino de Jesus não é o reino da terra, é o reino dos céus. Tanto que ele diz assim, ele fala para o Pai que nós estejamos lá com ele, né? Vós me destes, eu vou para o céu e quero que eles estejam comigo também no céu. Tá? Então, também, com o fruto, é tirar esse caráter humano, né? Essa humanidade, ficar muito forte essa humanidade de Jesus. Na verdade, Jesus ele é Deus que tomou a natureza humana. Ele se tornou humano, né, para viver conosco aqui e dar um exemplo para a gente. Então, a vontade humana de Jesus é totalmente submetida à vontade divina. Então, ele se entrega, né, numa morte, numa paixão, um sofrimento absurdo, né, para nos redimir. Tá? E aí a glória dele é a ascensão ao céu para tomar a posse do reino, né? E por fim também com o fruto é dilatar a igreja, porque quando ele vai para o céu, ele envia o Espírito Santo então fortalece os apóstolos, fortalece a todos nós e a igreja cresce, né? Como ele diz, vai até os confins do mundo, né? Tá? Então a ascensão de Jesus, ela é para a gente um modelo, né? Ela ensina como olhar para o céu, como olhar para o alto. A gente se transporta ao céu em espírito, nos fortalece, nos dá uma força divina que nos põe em situações, né, favoráveis, né, da graça. Tá? Então, os frutos são frutos da ascensão do nosso Senhor. Então, a pergunta final é: por que
Pergunta 123. Explicar as palavras está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso. As palavras está sentado significam a posse pacífica que Jesus Cristo tem da sua glória. E as palavras à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, exprimem que ele tem lugar de honra sobre todas as criaturas. Aí, essa linguagem de estar sentado, para a gente, como a gente tem muito. A gente tem que ter uma coisa mais sensitiva para poder entender, né? Então, como Deus é Espírito, é puro Espírito, não tem esse negócio de sentar, né? Estar sentado ali. Então, na verdade, é a posse de Deus, a posse de Deus Pai. Jesus se senta, se coloca à direita de Deus, né? Para assumir toda a glória, toda a honra sobre todas as coisas, né? É nesse sentido que está explicando aí essa porque falar sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Então, esse é o sexto artigo do Credo. O sétimo artigo, podemos continuar aí no sétimo artigo, se vocês acharem que dá para fazer, são 15 para as 9 ainda. O que vocês acham? Foi pequeno esse, né? Cláudio não participou, não, né? Querem continuar ou deixando para o próximo domingo? Tem 20 minutos para não, para continuar, né? Para mim tá tudo bem. Para mim também. Então, vamos lá. Então, o sétimo artigo do Credo. Vamos pegar aqui. Tem uma leitura anterior, né? Eu vou fazer essa leitura como o Cássio está pedindo, mas o sétimo vai dizer: de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Então, já diz que vai nos julgar, né? Tanto a nós vivos quanto quando morrermos, né? Então, o que diz lá o artigo? Vou fazer essa leitura aqui. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os seus anjos, então se assentará no seu trono glorioso. Em sua presença, todas as nações se reunirão, e ele vai separar uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à esquerda. E o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde, abençoados por meu Pai. Tomai posse do reino preparado para vós desde a criação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Fui peregrino e me acolhestes. E eu estive nu e me vestistes. Enfermo e me visitastes. Estava na cadeia e vieste ver. E os justos perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, te alimentamos, com sede, te demos de beber? Quando foi que te vimos peregrino, te acolhemos, nu e te vestimos? Quando foi que te vimos enfermo ou na cadeia e te fomos visitar? E o rei dirá: Eu todas as vezes que fizestes isso a um desses meus irmãos menores, a mim o fizeste. Depois dirá aos da esquerda: Afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque eu tive fome e não me deste comer, tive sede e não me deste beber, fui peregrino e não me destes abrigo, estive nu e não me vestistes, enfermo e na cadeia e não me visitastes. E eles perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos faminto ou sedento, peregrino ou enfermo, ou na cadeia e não te servimos? E ele lhes responderá: Eu vos garanto, quando deixaste de fazer isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizeste. E estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos para a vida eterna. Capítulo 25 de Mateus, né? Então, o que nos ensina o sétimo artigo do Credo? De onde há de vir a julgar os vivos e os mortos?
E a resposta: o sétimo artigo do Credo ensina-nos que no fim do mundo, Jesus Cristo, cheio de glória e majestade, há de vir do céu para julgar todos os homens, bons e maus, e para dar a cada um o prêmio ou o castigo que tiver merecido. Então, na verdade, há dois julgamentos, né, da alma. Primeiro é quando ocorre a morte, na separação da alma do corpo, tem um julgamento da alma para decidir qual que é o destino dela. Se estiver em estado de graça, está salvo, né? Ou vai direto para o céu, ou vai para o purgatório, para purificar a alma daquelas impurezas que ainda existem, já que Deus é infinitamente puro, ele não, por justiça, mancha de pecado, mancha de mesmo pecado venial, não é digno que vai estar com Deus no céu. Ou, se não estiver em estado de graça, se estiver em estado de pecado grave, pecado mortal, irá para o inferno. Né? Como a gente já viu isso no, na outra, no outro artigo. Se, pergunta 125, se cada um, logo depois da morte, há de ser julgado por Jesus Cristo no juízo particular, por que havemos de ser julgados todos no juízo universal? Havemos de ser julgados todos no juízo universal por várias razões. Primeiro, para a glória de Deus. Segundo, para a glória de Jesus Cristo. Terceiro, para a glória dos santos. E quarto para a confusão dos maus. E quinto, finalmente, para que o corpo, depois da ressurreição universal, tenha juntamente com a alma a sua sentença de prêmio ou de castigo. Então, o julgamento final, né, o juízo final, ele vai ocorrer no final dos tempos, no final do mundo, né, no fim do mundo. Que nós não sabemos, obviamente, quando isso vai acontecer. Né? Até que Apocalipse fala de alguns sinais, né, mas nós não sabemos nada disso, não temos, e nem devemos ter essa informação, porque senão a gente vai ver uma confusão danada. Mas o importante é que a gente persevere, né? Que a gente tenha perseverança e a gente continue nesse caminho de, Busca. de buscar cada vez mais amar a Deus, né? E ao próximo como a nós mesmos, né? Então, diz que quando o juízo final, os corpos que estão nos túmulos, eles vão se unir à alma, né? Aqueles que ganham a glória. E como será que vai ser esse corpo, né? Já que muitos morrem já com uma certa idade, outros morrem mais jovens, não se sabe ao certo. Alguns falam que vai ter, assim, como se fosse a idade de Jesus, né? De 33 anos. Já no auge, né, da juventude, vamos dizer assim, né? Eu, quando tinha 33 anos, era mais bonito que eu sou hoje. Tinha cabelo, mas isso, na verdade, não tem nada a ver com... Não tem nenhuma decisão, nada definido pela igreja sobre esse aspecto, mas alguns teólogos acham que seria como a idade de Jesus Cristo que morreu, que morreu quando tinha 33 anos. Né? Aí você vê a maluquice do povo aí que claro que Deus ele pode fazer essa união do corpo, mesmo que ele esteja cremado, né, com as cinzas todas jogadas ao mar, como tem os loucos aí que fazem, né? Ou jogado aí nas florestas, tem um maluco aí que faz essas coisas, né? Mas não, a igreja não permite, né? Esse negócio de cremar, isso é proibido pela igreja. O corpo tem que estar. Eu ouvi dizer que pode cremar, mas não pode jogar
As cinzas em qualquer lugar. Porque, na verdade, o que ele faz é pegar os ossos e juntar os ossos numa caixa, Isso. mas não Não dissolver todos os pode ossos. jogar assim. Cremação, a igreja não recomenda. Eu perguntei ao padre, qual foi o padre que eu perguntei? O padre Eu Geraldo. já ouvi vários padres falando sobre isso. Bom, pergunta 126. Como é que no juízo universal há de manifestar-se a glória de Deus? A resposta é: no juízo universal há de manifestar-se a de Deus, porque todos hão de reconhecer a justiça com que Deus governa o mundo, embora se vejam, às vezes, os bons a sofrer e os maus em prosperidade. É um mistério, né? Você vê tantas pessoas más aí fazendo tantas atrocidades, misérias, né? Crescendo aí, tendo seus bens materiais aí, tendo seu conforto. Mas lembra que Jesus fala assim, o reino do céu é daquelas pessoas que são pobres de espírito, né? Então, dificilmente um rico consegue ser pobre de espírito, já que ele coloca toda a sua esperança nos bens materiais, né? Dificilmente você tem um rico que consegue ter esse pensamento, né? Ou esse espírito de pobreza, tá? Tem uma parábola do rico Epulão e o Lázaro, né? A palavra é interessante. O Epulão dava festas, dava banquetes, né? E aí, quando ele morre, e tinha o Lázaro que ficava na porta ali querendo pegar As migalhas. as migalhas, e nem isso davam para ele. Aí morre. O Epulão, ele vai para o inferno, e morre o Lázaro e vai para o céu. Então, o Epulão vê o Lázaro lá do outro lado e diz que está passando por então, uma sede terrível, ele pede para que o Lázaro possa molhar a língua dele, que está tão seca, né? Está colando na boca. E aí Deus fala que não pode fazer isso porque não há nenhuma ligação entre o céu e o inferno. E que ele teve os seus consolos na terra, né? Pulão, e agora o Lázaro tem o seu consolo no céu. Como que é no juízo final há de manifestar-se a glória de Jesus Cristo? No juízo universal, há de manifestar-se a glória de Jesus Cristo, porque, tendo ele sido injustamente condenado pelos homens, aparecerá então a face do mundo inteiro como juiz supremo de todos. 128. Como é que no juízo universal há de manifestar-se a glória dos santos? No juízo universal há de manifestar-se a glória dos santos, porque muitos deles que morreram desprezados pelos maus hão de ser glorificados em presença de todos os homens. Por exemplo, os apóstolos, eles são as colunas, né? Eles estão em um período diferente, uma condição diferente de quem não teve o mesmo sofrimento, né? O mesmo martírio. Então, os santos que tiveram muitos sofrimentos aqui na Terra terão glória maior no céu, com certeza são mais glorificados do que os demais, né? No juízo final, no juízo universal, qual será a conclusão dos maus? 129. No juízo universal, a confusão dos maus será enorme, especialmente a daqueles que oprimiram os justos, e a daqueles que durante a vida procuraram ser tidos falsamente por homens virtuosos e bons, pois verão manifestados à vista de todo o mundo os pecados que cometeram, ainda os mais ocultos. Então, aqui a gente conclui o 7º artigo. Isso quer dizer que todos os pecados serão expostos, assim, todo mundo fica sabendo. Então, Isso quando? No juízo universal. Essa questão de cremação, não está tradicional. É muito recente. Então, a igreja não sabe o que vai delegar
Deus não quer, só se tem algum santo que recebeu uma iluminação divina, senão que deve se fazer. Porque foi cremado e foi cremação é toda nova no mundo. Só o que é que vai fazer com que ele vai ser cremado? O que é que faz com o corpo? Para depurar, vai, não tem direito, a igreja não quer. Como é que a igreja não quer? E ela não existia isso na época de Jesus, cremação, queimar o corpo. É criação do povo. Muito bem, povo. E aí? Não pode definir assim. Cremação, claro que nós pensamos que faz mal. Tem que sofrer lá dentro, os bichos comendo, tudo dentro do caixão. Sofre não. Conheço. Oi? Uma pergunta. Hein? O, oi. O juízo final, no juízo final, vão estar todas as pessoas, ou seja, toda a humanidade, todas que já Falando. viveram, todos os. Eu fico com isso na minha cabeça, assim. Porque, Sim, porque o mundo acabou, né? O mundo, esse tempo vai acabar. O tempo, sim, então no juízo final acaba o mundo? acaba o mundo. Acaba tudo. Tum, tá. E Entendeu? aí vai juntar toda essa. O povo todo Isso, para ser julgado. isso, exatamente. Deu. É um mistério de Deus, né? É assim que, é assim que ele revela para os apóstolos e os santos padres, né? Sim, Eles vão tentando dar uma compreensão melhor. Mas esse é o propósito de Deus. Ele quer que todo mundo vá viver com ele no céu. Deus sim, quer que todos se salvem, conheçam a verdade, se salvem, né, e vá viver com ele no céu. ok. Só que a porta é muito estreita. É, A Com porta é muito certeza, estreita. E com outra coisa, a gente se certeza. preocupa, todo mundo se preocupa mais com esse tempo daqui, né? Com Uhum. o carnal, né? O tempo carnal e o espírito, e o nosso espírito, né? A gente não. É diferente, né? A parte A espiritual, que é a mais contagem. importante, que vai ser eterna, a gente descuida, né? Muito. pois é, ele alerta, né? Buscar primeiro as coisas do Do alto. alto. São Paulo, Uhum. os Colossenses fala isso, né? Buscar, Parou aí. parou? Não, mas agora tá normal. O nosso destino é o céu. Isso aqui é só uma passagem. Nós somos Sim, peregrinos. sim, Nós somos peregrinos lá. Então, a gente está passando como se fosse um estágio aqui. Um estágio para poder Alcançar. exercer a caridade. Então, quem tiver caridade na morte, quem tiver exercido a caridade, estiver nesse estado na sua morte, está salvo, sim. tá? Está salvo, está em graça. E então o que Deus quer é isso, que a gente dois mandamentos principais: ame-o, né, sobre todas as coisas, e amar o próximo como amar a si mesmo, né? Esses são os dois principais mandamentos. Se a gente conseguir fazer isso, a gente está no caminho certo. Então, na verdade, aqui na Terra é uma prova, né? Isso é uma prova. Prova. Que veja, Não, César, mandar ah, todo mundo para o céu, né? que veja, o que aconteceu lá com Adão e Eva? Viviam na glória, viviam No numa situação paraíso.
paraíso, né? E eles não iam morrer, Não não tinha é? dor, não tinha sofrimento, não existia nada de mal, nada, nada, só o bem Não era esse o propósito, de tá? Deus. Eles iam direto para o céu sem morrer, vamos dizer assim, né? Só que quando eles cometem o pecado de querer ser igual a Deus, né, estado pela serpente, ou pelo demônio, aí eles perdem isso, perdem a graça. Então Deus fecha, né, e dá para o homem várias situações de dificuldade, né? Vai trabalhar para poder comer. Nada disso existia antes, você não precisava trabalhar para comer, né? Tinha Não tudo. existia maldade, os animais não atacavam, né? Tudo É, isso era tudo não. eles tinham eles davam luz, porque não tinha a visão, uma visão pecaminosa, vamos dizer assim, né? Então, depois que eles cometem o pecado, né, de comer aquela árvore de fruto, né, Maçã. central, isso é uma maçã, outros que não é, eles aí começam a se esconder de Deus e começam a botar uma palha de coqueiro, uma palha de uma planta, né, nas suas partes, né? Então, isso tudo foi fruto do pecado original de Adão, né? E tudo Então, isso a gente herda. quando dá o arbítrio para o homem, aí pronto. O Ele, arbítrio está na coisa de tudo, né? isso, quando Deus nos faz, né, a nossa alma, é uma alma que tem imagem e semelhança de Deus, ou seja, a gente tem liberdade, tá? Então, ele até diz, ó, eu te coloco aqui o bem e o mal, eu escolho o bem, para que você possa viver. Mas a dificuldade nossa é ser fiel, ser obediente. A gente quer muito atender os prazeres, nossos prazeres sensíveis, né? Sensoriais. E a gente esquece de Deus. Sempre assim, existem exemplos, né? Diversos exemplos aí, muitos exemplos que diz que é possível. Maria foi assim, né? Os grandes santos foram assim. Então eles nos mostram que é possível a gente viver uma vida de mais amor a Deus e menos amor a si próprio, né? Ou seja, renunciar a muita coisa dos das Do coisas mundo. materiais, coisas nossas, né? Nossas próprias paixões, vamos dizer assim, para poder servir melhor a Deus. Muitos santos foram assim, eles acabavam até dando sua própria vida, né, pelos outros, como o próprio Jesus fez, né? Deu sua própria vida pelos outros. Então, se é possível, né, o homem ter um livre-arbítrio submetido a Deus, submetido à vontade divina. Que é possível, porque muitos deles provaram isso. Muito bem. E aí, o que mais? Então, assim, o ser humano passa valorizando o que é passageiro e perde o que é eterno, né? Ele Exato. valoriza o que é eterno, o Mas céu. E o a homem gente fica parece que vivendo essa foi. vida. O homem parece que existe para errar. Porque tinha isso até lá na época da Dona Eva. O certo aí, o errado está aqui, ou é certo? Vai lá para o Mas é lado que errado. passou a ter um Fez com plena defeito. consciência. O E outra pecado de coisa, Adão, Jesus Cristo, quando veio na Terra, né? Sofreu, tu sabia até quem sofrer, e deixou o arbítrio, o homem todo, o sofrimento dele foi todo sob o arbítrio do homem. Até ele vindo aqui na Terra, fazendo tudo que ele fez aqui, milagres e milagres, assim, curando as pessoas, das piores doenças, e cego e tal. E ainda assim o cara vai lá e pediu a porque o crucificação homem dele. ficou com O aquela homem, né? marca do pecado original. Aí, por isso que a dificuldade é grande. São Paulo diz que a gente tem na nossa carne a lei do pecado, né? Existe uma tendência nossa de fazer o mal. E é muito fácil a gente perceber isso, né? Por exemplo, você pega uma criança pequena, que ainda não tem nem idade da razão, eles estão lá brincando, e pega o carrinho e mete na cabeça do outro. Por que ela faz isso? Né?
É um mistério, mas É. existe em nós, né, uma lei. São Paulo explica isso numa carta deles, os Coríntios, se não me engano. Existe em nós a lei do pecado. Ele quer fazer o bem e não consegue. Ele quer fazer o bem e não consegue, e evita fazer o mal, mas acaba fazendo o mal. É uma luta, é uma grande luta que a gente tem aqui, que é lutar contra as nossas próprias paixões. Então, por isso essa dificuldade para a gente chegar no céu, né? Porque a gente foi marcado com esse pecado de Adão e Eva, e a gente está aqui nesse plano para fugir disso aí, se purificar de qualquer jeito aí, para poder fugir desse pecado original, com muita luta, porque realmente a mente vai oferecendo, né? O pecado original, ele é removido quando recebe batismo, mas existe ainda a vontade A de fazer vontade. errado, fazer o erro, né? Cometer erro. Porque a gente tem as nossas vontades. Então, olha o que Jesus fez. Jesus, ele chegava lá no o ápice do sofrimento dele, que foi no Outros Oliveiras, né? Ele está lá, vendo todos os pecados do mundo, né? Tudo está vendo naquela oração. E ele chega a o sofrimento é tão grande que ele chega a suar sangue, né? E o que ele diz lá? Ele diz, se possível, passe de mim este cálice, ou seja, que eu não sofra isso, mas, aí faz o mas, né? Mas, então ele tinha, né, concepção, ele tinha consciência de que ele precisava passar por aquilo, né? O homem, né? Jesus Cristo, a pessoa humana. Jesus Cristo é uma pessoa divina, mas a natureza humana dele sabia, sofreu ali naquele momento, sofreu bastante, a ponto de suar sangue, que o suor dele era gota de sangue. Isso representa um sofrimento terrível, segundo alguns médicos que falam sobre essa condição. Então, ele veio exatamente para isso, ele veio para sofrer e morrer na cruz. O único homem que veio para morrer no mundo foi Jesus Cristo. Ele veio para morrer, porque com a morte dele, ele redimiu toda a humanidade de ser escravo do demônio, né? E para o inferno. Agora, cabe a nós também fazer a nossa parte, ou seja, seguir o exemplo dele, né? Ir atrás, né, de Jesus Cristo, ser seu discípulo. Por isso que fala que ele veio sofrer para nos salvar, né? Isso, exato. Esse foi o plano de Deus, o plano do Pai era esse. Ele ia enviar nosso Senhor, ele ia enviar uma pessoa, uma natureza humana, que ia nascer de uma virgem, para, primeiro, né, nos ensinar o que quais são os planos de Deus, o que nós devemos fazer, né, e no final ser morto, ser crucificado e depois ressuscitar, entendeu? Então esse era o plano. Aí o que acontece, os demônios não aceitam se submeter a esse homem Jesus Cristo. E por isso que eles se rebelam, né? Esses demônios se rebelam e perdem a condição da graça do céu e vão para o inferno. Então, o inferno é um lugar para as pessoas que não aceitam, que foram condenadas porque não aceitam o Senhor. Muito bem. A partir da era que a humanidade cresceu, né? E aí, mais alguma coisa? Eu casava com ele. Sim. A humanidade veio. Então, vamos encerrar aqui por hoje, para a gente poder continuar na próxima semana. Certo. Vamos. Vamos sim. Então, muito Então, bem. vamos pedir também. Vamos fazer uma oração Para a moça ficar muito bem. para Daquinha, todos juntos aqui. Rezar a Maria. Rezar uma Ave Maria. Vamos. Pai Nosso, Ave Maria, na intenção de... Como é o nome de Daquinha? Soraya Freitas Freire de Carvalho. Freitas Freire de Carvalho. Muito Que bem. Jesus Menino, que está chegando, né, no dia 24, traga essa cura para Daquinha.
Nosso Senhor, tenha misericórdia. O Senhor da cura da alma dela, né? Cura da alma. Então, vamos lá. Pai nosso, que está nos céus, santificado Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas Na terra, ofensas, perdoai a nossa assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E não tentação do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhora convosco. bendita sois vós, Entre as mulheres, bendito bendito é é o o fruto do fruto vosso do vosso ventre, Jesus. Santa Santa Maria, Maria, Mãe de Deus, é rogai por nós, pecadores, agora e agora na e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Deus abençoe a hora, no vocês. princípio, agora e sempre, todos os séculos.